meu mudou o horário, aí eu falei, não problema não, vamos fazer o que é melhor para os alunos, porque ele teve que fazer uma mexida lá, não sei se foi por causa de professor, foi por causa dos alunos mesmo, aí acabou que o nosso dia ficou na quinta, só que eu não tenho outra live no primeiro horário, né? Hoje eu só trabalho. Aí eu fui, mandei uma mensagem para o João, que eu não sabia se a aula do João era EAD, se era presencial. Ele falou, João, se acabar mais cedo e os meninos toparem, a gente começa mais cedo. Porque tem uma galera aí também que está trabalhando normal, né? Então, acabar mais cedo é até bom, né? Mas a gente vai se acertando, tá? Se vocês puderem mesmo. Eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem adiantar e for melhor, e dar um intervalo, né? Um pouquinho, para a galera tomar uma água aí no banheiro. Ô, João! O João abriu. Ah, João, abre aqui, João. E aí, Monique, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? E o Graças Cicobi? a Deus. Oi? É o Cicobi, né? Esse copo tá todo vapor, trabalhando bastante. Bastante. E vocês Bastante. trabalharam naquele momento que estava mais complicado de pandemia, o pessoal do banco continuou trabalhando normal, né? A gente procurou utilizar muitos meios digitais, né? Ofertar para os cooperados lá, para os clientes, aplicativos, essas questões assim, para tirar o pessoal de lá um pouquinho. Mas a gente trabalhou bem durante esse período, agora mais ainda, né? Mas tem gente que tem que ir mesmo, né, João? A pessoa Ah, não está tem gente ainda, que né? A não gente pensa essa tem nada. questão de computador, né? Tem gente que tem dificuldade. Com certeza. Tem gente que não abre mão de estar pagando lá o boletim, ver a autenticação no papel. Tem gente que não abre. É isso aí, é a cultura, né? A pessoa mais velha, né? Eu vejo pelos meus pais, pelos meus sogros, né? Meu pai trabalha, Uhum. sabe de tudo, tem uma vida bastante ativa, mas a questão da internet, para ele, não deu. Ele até tentou, sabe? Comprou o notebook, comprou uma impressora, todo mundo que ia lá no sítio dava uma aula para ele. Mas não deu, não. Aí depois ele desistiu mesmo, né? Aí a minha mãe, É, quando quer fazer raiva no meu pai, porque família é assim, né? Aí quando a minha mãe que tá, meu pai faz alguma coisa que ela fica com raiva, aí ela vira e fala assim, aí, não sei para quem comprou esse computador, não sabe mexer. joga na cara toda hora. Aí ela faz para irritar, porque para ele foi realmente uma derrota, né? Aí ela dá uma implicada, assim, legal, né? E a gente vê que ele sente bastante por isso, né? Mas é assim mesmo, né? Família é muito bom, né? Tem É, que rir das coisas, né? graças a Deus tá indo tudo certinho também. E é isso mesmo. Vamos trabalhar e entregar esse Covid aí nas mãos de Deus, ver o que vai dar. É isso aí. Prazer falar com você, tá, João? Tudo de bom. Prazer é todo meu, Monique. Vamos que vamos. Pessoal, boa noite, então, oficialmente, né, para todos vocês. A gente, só dando uma reprisada aqui rapidinho, já tem 21 pessoas aqui na sala, né? Então, a gente já pode começar, mas aí eu só queria lembrar para vocês. Boa noite, Gisele. Eu queria só lembrar para vocês que nós terminamos a nossa aula passada para a gente dar continuidade, né? Ao conteúdo que nós estamos trabalhando agora, que é a questão do treinamento, né, que é bastante complicado, faz muito necessário, e cada vez mais a gente percebe, né, que se as pessoas não forem bem treinadas, o atraso é muito grande, né? Hoje eu fico acompanhando um pouquinho das notícias, né? Sempre eu gosto de assistir o jornal de manhã, para não ter que ficar também ouvindo essa coisa de 100 mil o dia todo, que acaba consumindo com a energia da gente. E aí eu assisto o jornal hoje de manhã,
E aí, hoje a matéria, né, da manhã foi um hospital aqui do Rio que a família só ficou sabendo que o senhorzinho tinha falecido de Covid ontem, mas só que tinha mais de 50 dias que o senhor tinha morrido. O hospital enviando mensagem, falando para a família que estava estável, estava estável, estava estável, e o senhor já tinha falecido. E aí agora eles estão apurando, né? O que aconteceu, que erro horrível sobre isso, né? E enviar telegrama, mas não chegou, né? Então, assim, realmente uma situação bastante complicada, né? E aí, quando for, aí o Ministério Público já foi denunciado e tal, já fez a denúncia do Ministério Público está apurando, não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu tenho certeza absoluta que, nesse caso, é falha humana. Trocaram, confundiram, e um negócio de uma gravidade sem fim, né? E uma família aí já sofrida e agora não tem mais o que fazer. Então, assim, salvando, né, digamos assim, as devidas proporções de casos pequenos, coisas simples que se resolve rapidamente, um mal entendido ali, corrige, manda o documento de novo, peraí que eu vou te mandar uma mensagem, mas casos que, se o funcionário não for muito bem, sabendo muito bem o que tem que fazer, o procedimento que tem que seguir, são situações seríssimas, né? Então, realmente se faz muito necessário a questão do treinamento. A gente terminou a nossa aula falando que a gente só consegue oferecer para a empresa aquilo que a gente tem, né? Então, primeiro o treinamento, depois o desenvolvimento, para depois a gente atingir a empresa. Uma outra coisa que nós conversamos também no final da aula, volta às nossas aulas do semestre passado, né? Que se eu contrato mal, eu vou ter que investir muito em treinamento, né? Então, quanto melhor a escolha que eu faço no processo seletivo, né, pessoal, mais tranquilo será a adaptação dessa pessoa na empresa. E aí, eu tenho que tentar escolher entre as pessoas que aparecem ali disponíveis naquele momento, que aceitam o salário que eu estou oferecendo, né? Que eu falei com vocês que é questão do salário que ajuda os inexperientes, né? E aí, a empresa tem que investir muito, né? Em preparação, né? E aí, só mais uma vez, lembrando para vocês o seguinte: o João foi para o Sicoob, ele teve que ser treinado no programa que o Sicoob usa. Agora, o Sicoob não quer dar curso de informática para ninguém, não, né? Assim, se for trabalhar no Unifagoc, o Unifagoc usa o DataC, usa o SIGA, uma parte, né? Mas a parte contábil usa o DataC. Então, quem for participar de um processo seletivo no Unifagoc, ele não precisa entender de DataC. Não. Definitivamente não. Nenhuma empresa vai cobrar isso de vocês. Agora, entender bem de informática e adaptar rapidamente no sim, né? Giovana, já vi pessoas com dificuldade com Excel hoje passar para o mouse. Exatamente isso. Então, por exemplo, nessa questão do DataC, ninguém tem tempo para ficar ensinando. Ei, Anderson, boa noite, meu filho. Não tem. A pessoa treina no programa, né, até porque quando a empresa ela compra um programa, seja da Tech System, seja um programa de ponto, seja o DataC, que o Unifagoc usa, várias empresas da região usam, né, a questão já está até embutido ali no valor, né? O treinamento é por conta do fornecedor, no caso, a empresa de TI que está prestando serviço. Então, o treinamento, ela oferece. Mas você ministrar um treinamento de um programa para uma pessoa com noções básicas de
internet, de computador, realmente... Oi, Roberto, tá bom, Betinho? Boa noite. Realmente é muito complicado, né? Aí as empresas não têm muita paciência, não. Agora, o que destaca, por exemplo, que vocês podem colocar no currículo de vocês é experiência no DataC. Então, você trabalhou numa outra empresa que usava o DataC, você coloca. System, DataC, né, que são os programas mais usuais na nossa região das indústrias aí. O comércio, realmente, eu não sei qual programa que usa. Se alguém quiser, souber, pode falar aí. Então, você coloca experiência no programa. Então, é legal, já te dá um diferencial, né? Até porque quem trabalha com o DataC, ele se adapta muito bem ao Tech System. Quem trabalha com o Tech System se adapta muito bem. Uma pessoa mais velha pedindo... Peraí, deixa eu ler aqui o que a Gil falou. Uma pessoa mais velha pedindo ajuda para o computador é uma coisa, mas já vi muitas pessoas novas pedindo ajuda para ligar computador na empresa, né? O Samu está falando aqui, Tech System é vida. Sim, com certeza, eu concordo, tá, Samu? Você falou aqui na brincadeira, mas é verdade, porque é muito usual, acho que praticamente aí, não sei falar, assim, números, né, até chato falar, mas eu acho que a grande maioria, o Tech System, ele realmente domina, né, o mercado da nossa região. Então, quando você coloca que você teve uma experiência no Tech System, principalmente para quem teve a oportunidade de trabalhar com o Tech System novo, que é o Tech System em camadas, né, que aí são as empresas maiores que estão usando, aí é muito legal, né, sistema Banner de logística e gestão, aí ó, o Vitor está falando uma aqui também, mas essa questão de programa, né, pessoal, quando você conhece um, já parece que te dá uma intuição, não sei se é essa palavra certa, não, mas parece que já vai ali, né, sei lá, você tem uma facilidade maior de aprender. Agora, se a pessoa demorar muito para poder digitar, tiver muita dificuldade de usar as ferramentas, e aí fica complicado, né? Ainda mais para nós da administração, o computador tem que realmente fazer parte, né? E aí eu terminei a aula, só para eu terminar aqui e começar a compartilhar com vocês. É a questão do treinamento para tornar mais produtiva, inovadora, isso aí. E a questão da lucratividade. Então, é basicamente isso que a gente precisa para que a questão do treinamento ele possa acontecer da melhor forma possível, né? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Apareceu aí para vocês? Tipo assim, o conteúdo não, mas tá escrito que você está apresentando. A gente tá vendo a gente. Vocês estão vendo? Ah, mas que bonito, hein? Não, mas não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero compartilhar. Peraí, deixa eu interromper. Isso aí já tá nos slides. Já está aí? Agora acabou tudo, Molly. Não, tá aparecendo ou não? Não. Nada? Nada. Epa! Ah, meu Deus, olha só, meu celular tá tocando. Sabe o que eu tenho que fazer? Vocês têm que me ajudar, gente. Estou velha já, tenho que bater meu ponto, peraí. Não posso, não é atender, não, é só bater o ponto aqui. Peraí, o negócio tudo é automático agora, ó. Marcação complementar. Aí eu digito meu CPF. Aí atrasou meu bagulho. Aí na gravação tá parecendo que eu tô passando o ponto. Olha só que mico. Confirmar a marcação, aí deu certo. Não, peraí, volta ao que interessa, para de fazer coisa errada. Hoje tá
Foi não, né, gente? Não. Ó, tô doidona. É ele mesmo, engraçado que uma professora ontem falou que estava travando também na hora de apresentar, estava aparecendo uma tela preta. Tá, não, a professora já estudou essa matéria há muito tempo, ela consegue. Não foi de novo. Tá, vamos lá. Monique, tá aparecendo, mãe. Hein? Tá aparecendo do jeito que você tava fazendo. É porque você tem que ir no PowerPoint. Na hora que você vai no PowerPoint, você tá fechando. Ué, peraí, gente. Apresenta uma apresentar. janela, não a tela, Molique. Então, vou de novo, tá? Ó, para mim aqui agora tá a carinha de vocês, o Léo com. Vou clicar para compartilhar, tá? Isso. Aí. Apareceu para vocês? Clica no slide. ícone do PowerPoint. Cliquei. Aí, Aí, agora deu. Agora coloca a Isso, vou apresentação. colocar no modo apresentação aqui. aperta F5. Aí, ó. Boa, Molique. Aí sim. Isso. Olha o treinamento. Que dificuldade. Tá doido? É idade, gente. Esse negócio de idade que vai ficando mais maduro é bom. Não tem nada de bom. Tá na melhor idade, Molica. Ou não? Nossa, a lombar tá ruim. Na hora que vai gravar, não grava. Precisa dos alunos. Mas tudo bem. Vamos em frente. É só vocês terem paciência comigo. Tem que parar para bater o ponto. É problema de junta. Junta tudo e joga fora. Aí, ó, ainda tem um chegando aqui para poder ainda atrapalhar o que a gente está fazendo. Não é fácil essa vida, não, bobo. É muito botão que tem que apertar. Mas vamos lá, agora vamos lá. Agora saiu tudo de novo. Tá aparecendo para vocês aí, né? Aí. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, bastante atenção aqui com a professora para a gente entender um pouquinho dessa parte de treinamento, porque com essa vida louca, com tanta mudança que tem ocorrido, isso, se Deus quiser, é um lado bom. Vai ser uma constante na empresa que vocês trabalham, vocês vão aprender muito. Se Deus quiser, vocês vão ficar muito bom naquilo que vocês se propõem. E a questão do treinamento é imprescindível, né? Então, a gente tem alguns tipos de treinamento, pessoal. Olha, eu vejo aqui, pessoal aí que trabalha na empresa de pai, na empresa familiar, empresa pequena, não interessa. Para mim, um dos treinamentos mais importantes, se eu não falar que é o mais importante, é esse primeiro que aparece para vocês aí, que é o treinamento de integração. Pessoal, na hora que a pessoa é contratada, com aquela emoção toda, né, de ter conseguido, de participar de um processo, vai na empresa, aguarda, espera o telefonema, fica vigiando e-mail, ela consegue. Na hora que ela chega na empresa, nós já conversamos sobre isso. É uma questão de realizar ações. A questão profissional ela é muito forte na vida, as pessoas precisam mesmo, a grande maioria está trabalhando, e nem é só questão de precisar, é questão do querer mesmo, de gostar, de estar ativo, né? Do treinamento de integração, ele é muito importante, porque a pessoa chega na empresa, igual o exemplo que eu acabei de dar, trabalhava no Unifagoc, ela trabalhava com o DataC, foi trabalhar na Cier Móveis, vai trabalhar com o Tech System Camadas. Então, ela precisa desse treinamento. E esse momento da integração é onde ela conhece. E além dessa parte técnica que nós citamos aqui agora,
ainda tem a questão do funcionamento da empresa. Como é que é? Como é que é o horário de almoço, aonde que eu paro minha moto, onde que eu coloco meu capacete, aonde que é o horário de café, o que pode, o que não pode, como é que as pessoas procedem, e muitas vezes, vocês mesmos, que são pessoas muito bacanas, só de você estar estudando, né, pessoal, eu vejo isso que é um diferencial enorme, né? Então, vocês ficam observando. A integração, ela acontece muito por observação. Você fica olhando o que o outro faz, como é que faz, qual que é o esquema ali, e faz também. Mas só que isso não é adequado, né? O certo, o correto, é que antes da pessoa iniciar as suas atividades, ela passe por um processo de integração. É a questão do ponto, que eu tive que bater o meu aqui agora, que é complicado. Olha só, vocês sabem disso, né? Mas só confirmando. Muitas empresas nossas aqui no bar, ela pega funcionário que vem de Ervália, que vem de Brás Pires, que vem de Presidente Bernardes, que vem de Cajuri, uma região. Monique, você está brincando com essa questão das cidades? Não estou brincando agora, não estou de verdade. Eu estou dizendo o seguinte, que essas cidades são cidades com poucas empresas, com poucas indústrias. Muita gente, Calambau, aí, pessoal de Calambau. Aí, o pessoal de Calambau chega, na hora que vê o relógio de ponto, fica doido. Não sabe o que é isso, não. Gente, o que é isso? O que é para fazer isso? Mas é uma verdade, né? A Gisele falou que sabe. Sabe nada, Gisele. Você só veio conhecer relógio de ponto e máquina de cortar salame aqui em Ubar, lá em Calambau, nem isso não tinha. Mas a pessoa que chega, pessoal, ela tem muita dificuldade, sabe? Brincadeira, né, gente? Ela tem muita dificuldade, por quê? Porque muitas pessoas, a Gisele pode confirmar aí no chat, elas trabalhavam na roça, né? Muitas pessoas vieram do comércio, por exemplo. Essas cidades pequenas nossas aqui no entorno, eu vejo pelos nossos alunos mesmo. A maioria das moças, dos rapazes que estão no comércio, eles não têm nem carteira assinada. Trabalha sem carteira assinada. Eu trabalho na loja da tia, trabalho na padaria do meu padrinho, trabalho não sei aonde e tal. Então, esse entendimento, assim, que o ponto, você tem que bater o ponto, você não pode bater tantos minutos antes, não pode bater tantos minutos depois, se você não bater o ponto, tem que gerar uma justificativa, você vai perder o seu dia. Como é que eu vou perder meu dia se eu trabalhei? Então, a pessoa tem muita dificuldade de entender, né, e assim, assusta, porque quando ela chega numa empresa, ela recebe muitas informações ao mesmo tempo, vocês vão lembrar de situações que vocês passaram, né? Então, a gente tem que fazer um treinamento, tem que ter um acompanhamento, tem que ter paciência, porque senão você perde, ou senão você começa a pré-julgar excelentes funcionários, mas, igual a brincadeira aqui do ponto, né? A pessoa, ela veio da zona rural, é o primeiro emprego dela com carteira assinada, ela faz muita confusão com o cartão do banco, não entende. A quantidade, pessoal, nessas empresas de funcionário que bloqueia o cartão, vocês não têm noção. Ele não sabe usar. Ou demora um pouquinho, né? E aí, perguntar, porque as pessoas mesmo orientam, cuidado com a senha, não vai perguntar para ninguém, não. Olha o risco que você está correndo com isso. E aí vai e bloqueia o cartão. Então, a empresa tem essa função. Eu não sou obrigada, como funcionária, que vim lá de Calambau. Lá em Calambau não tem banco, não tem, Zé? Que não tem banco, que eu não estou acostumada com isso. Tem, a Zé está falando, qual banco que tem lá? Sou Bradesco. Legal, que bom. Mas muitas pessoas não sabem, né? Não sabem como é que esquece a senha, perde a senha, trava. E quando trava, você tem que liberar a pessoa para poder ir lá, porque essas coisas, na maioria das vezes, não consegue resolver por telefone, né? Então, o treinamento de integração, pessoal, ele vai além, né? Se tem almoço na empresa, se não tem almoço na empresa, se
ela pode levar a marmita, se vai levar a marmita, onde que vai guardar essa marmita, se tem algum lugar lá perto, não sei, são 500 mil informações que as pessoas precisam. Então, o treinamento de integração, para mim, ele é muito importante, é o acolhimento, quando você treina bem um funcionário no início, a chance de dar certo, ela cresce muito, 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 né? Então, a gente precisa investir um pouco mais nisso, tá? Aí a gente tem a questão da formação, da capacitação e do aperfeiçoamento, né? O que é o aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento é como o próprio nome diz, eu já sei, mas eu vou um degrau acima. Eu já sei, mas eu preciso melhorar um pouco mais, né? E aí a gente entra numa história que até, ai meu Deus, eu acho que tem uma questão no exame remoto. Eu acho que tem uma questão no exame remoto de vocês, que tem uma questão que eu trato dessa preventiva e corretiva, né? Também muito simples de entender, não é nada que precisa decorar para poder fazer minha prova. Não, é só aquela leitura tranquila, prestar atenção no nosso papo aqui, que vai dar certo. Então, preventiva, como o próprio nome diz, os treinamentos fundamentados na necessidade daquele momento, né, antes de acontecer o problema. Por quê? Normalmente, galera, as empresas, elas têm muita dificuldade em agendar os treinamentos, ela tem muita dificuldade em liberar o funcionário para que ele faça o treinamento, sempre com a visão, a pessoa tem treinamento, então ela não está trabalhando. Não, ela está trabalhando sim, pelo contrário, ela está trabalhando muito para melhorar todos os processos da empresa. E aí, a empresa entra numa de corretivo, né, que a questão do corretivo é depois que aconteceu alguma coisa, né, a lenha aconteceu, o cliente está perdendo venda, a equipe não está qualificada, muita reclamação, muito erro, aí entra na corretiva, né. A Gisele está falando aqui que muitas empresas aqui em Ubá dão preferência, né, só um pouquinho, sabe, que eu volto e te respondo, que dão preferência para as pessoas que vêm de Calambau. Gisele, isso você nem vai, o que eu vou explicar para vocês aqui, nem está nos livros. Bem sincero, eu nunca vi isso escrito em nenhuma literatura, nenhum livro. Eu nunca vi escrito, mas aí eu vou contar para vocês a minha experiência, porque a gente vai trocando ideia aqui, quando vocês participam, é muito bom. O que acontece, Gisele e os demais presentes aqui na sala? A questão da valorização das pessoas que vêm de cidades menores, cidades interioranas, cidades que são muito agrícolas, o que o empresário entende? Vou falar para vocês a cabeça do empresário. A pessoa que está lá em Calambau, o Gisele, é o jovem normal, que o pai é trabalhador, que vive no perrengue, né? Então, são pessoas que começaram indiretamente a trabalhar muito cedo. Você pega um rapaz aí, ele começou a trabalhar, às vezes, desde os 12 anos, desde 14 anos, ele já está ali ajudando o avô, está ali ajudando o pai, às vezes está fazendo serviços pesados, né, pesados mesmo, de roça, de enxada, por exemplo. Calambau, eu não sei qual que é a agricultura, mas Cajuri é feijão, Ervalha é café, Tocantins ainda tem muito fumo, né? Então, a pessoa está trabalhando ali na roça. Então, pessoal, quando ela sai daquela situação da enxada e que ela vai para um local coberto, né? A indústria, ela pode ter ainda muitas coisas para melhorar, mas, tem café, tem cana, tem feijão, tem agricultura básica, né? Desse interior nosso aqui da Zona da Mata. A pessoa, ela, normalmente, ela já tem a força, né, compara um rapaz que trabalhava na roça com o pai dele, a força física que ele tem, porque músculo tem que se exercitar, até para você ficar num setor de embalagem o dia inteiro em pé numa fábrica não é fácil. E um rapaz, uma moça que vem já com uma experiência, que é muito comum nessas,
ele já vem com a força física, sabe, pessoal? Muito diferente de um rapaz que está sendo criado aqui em Ubá, que nunca trabalhou, que só joga videogame, vai para a escola, toma Nescau, entendeu? Ele não aguenta. Então, esse pessoal tem valor, sim, tá? Você falou, isso procede. Tem uma questão também, o seguinte, que essas pessoas que vêm de fora para a nossa cidade, eles sempre querem trazer mais um. Inclusive, tem muitas repúblicas, né? Perto de fábrica, tem muita república que eles moram aqui. A Geu está falando aqui a questão da disciplina, né? Também do respeito. São alguns valores que os empresários gostam muito. E sempre um traz o primo e o outro traz o outro. E essa questão da indicação, como a gente já conversou sobre isso aqui, ela tem um aspecto importante, né? Porque se eu indico alguém, eu não quero que esse alguém queime o filme, senão vai me prejudicar. Eu falo, você anda na linha, hein? Senão você vai queimar meu nome e tal. Então, acaba que isso dá muito certo mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui que o Sávio perguntou. Integração na Energisa é conhecido os funcionários como dia de princesa. Recém-chegado de vários estados, funções, recebe as boas-vindas, instruções, rotinas da empresa, participação de pessoas da alta diretoria e tal. Legal, várias refeições, né? É para agradar a galera, né, Anderson? Para agradar. Mas você não vai ser o desmancha prazer e falar assim, vocês estão achando que é todo dia assim? Né? Não, é só hoje. Não pode fazer isso não, hein? Pelo amor de Deus. Mônica, qual das categorias você percebe que a empresa gasta mais? Com certeza é o corretivo, tá? Quando corrige, quando corrige o que já aprendeu ou quando vai ensinar na primeira vez? Quando corrige o que já aprendeu. Porque, sabe, o corretivo, ele é sempre muito mais desgastante. A primeira vez, o Anderson está até colocando aqui, olha, o dia de princesa. Você está aprendendo, já é um investimento que tem que ser feito mesmo. O corretivo, você já está fazendo de novo, ou isso já gerou algum desgaste mais sério com o seu cliente, com o seu prestador de serviço, com o seu fornecedor, e aí situações gravíssimas, né, que podem advir de um funcionário mal treinado. Então, sempre o preventivo, a integração, ele é totalmente preventivo, a formação e a capacitação e o aperfeiçoamento, eles já fazem parte dessa rotina, né, mas mesmo vocês sendo novos, com pouca experiência, vocês já, talvez até algum de vocês aí já tenham vivido uma situação na pele que muda o processo, não te avisa, e você faz tudo errado, por inocência mesmo, fica super mal depois, fica chateado, aborrecido, né? Fica aborrecido, assim, o dia fica ruim, e sem culpa nenhuma, né? Esqueci, não te avisei, né? Então, isso é muito complicado. E aí tem que fazer as coisas de uma forma corretiva. Não é legal, né? A Energisa, Anderson, só voltando aqui, uma empresa hoje deve ter aí, não sei, mais de 5.000 funcionários no Brasil, deve ter muito mais até, né? Fora os prestadores de serviço. Então, realmente, tem que fazer um processo de integração. E aí, como a gente já falou aqui outras vezes, vocês aí têm algumas peculiaridades que são a questão da segurança, né, que precisa ser um treinamento muito bem feito, né, o corretivo às vezes chateia o funcionário, talvez uma coisa que já poderia ter sido dita, ou às vezes você está passando uma raiva danada, e perdendo tempo, e aborrecido, chateado, né, e depois era uma coisa simples que poderia ter sido passada e não foi passado devidamente, né. Então, muito cuidado, né? Vão tentar acolher quem chega, mesmo que vocês não sejam 10.000 colaboradores, olha, muita gente, mesmo que vocês não sejam responsáveis pela área de treinamento, não tenham medo de ensinar, definitivamente, isso já ficou no passado. Se eu vou ensinar, ele vai ocupar meu lugar. Para com isso, sai dessa, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quando a gente acolhe bem as pessoas que estão chegando e consegue treinar, isso mostra o nosso espírito de liderança, a nossa capacidade de ensinar. Então, só tem coisas positivas nisso, né? E se eu não tenho ninguém que faça o meu serviço, eu também não vou crescer, né? Porque ninguém pode me tirar dali, porque
só eu que resolvo, então isso fica mais complicado ainda, né? Então, aqui também, pessoal, já um pouco mais rápido, a questão do treinamento, olha só, gente, não me leve a mal agora, tá? Já até peço desculpa já, porque eu vou falar de uma forma bem objetiva, até um pouco grosseira. O que acontece, galera? Tem treinamento que é feito que é para transmitir informação. Não é para discutir, entendeu? Não é para discutir. Por exemplo, vamos pegar o Anderson aí. Há uma norma que tem lá no poste. É para falar que tem que ser dessa forma, não é para, nós não estamos indo lá para poder resolver se eu ponho o cinto, se eu não ponho, se eu quero o cinto vermelho, se o cinto é amarelo. Não, não é. Tem treinamento, o pessoal fica muito insatisfeito, sabe, galera? Chamou a gente lá para o treinamento, deixou a gente falar nada, não. E aí os caras ficam bravos, né? Mas não é para falar, entendeu? É um treinamento para informar. Tem que ser dessa forma. Tem coisa, galera. Nossa, tem coisa não, tem 500 coisas numa empresa que, através do treinamento, o momento do treinamento é um momento muito importante de discussão, de troca de ideias, de um diálogo aberto, participativo, interativo, não sei. Vocês podem arrumar 500 adjetivos aí, mas tem coisa na empresa que não é. Tem a Lelê aí na PIF-PAF também, no meu tempo lá de PIF-PAF, nossa, gente, aquelas normas esses procedimentos lá de saúde, de controle de bactéria, de não sei o que lá, esqueci a coisa de limpeza lá da PIF-PAF. Nossa, era seríssimos, regras seríssimas que os funcionários tinham. Vigilância sanitária, isso mesmo, Vitor, isso mesmo. Vigilância sanitária não é para discutir, tá certo? Não é. Então, o funcionário, muitas vezes, vocês vão perceber, talvez tenha até acontecido isso com vocês já, né? Que treinamento achando que ia ser um negócio assim, mais descontraído, aí chega lá, é só para carcar, só emolação, só para encher o saco. O que vocês têm que entender como administradores, que se a PIF-PAF ela passa essas normas obrigatórias que precisam ser rigorosamente seguidas, não é porque ela quer, ela também está sendo fiscalizada, né? Então, a gente tem que entender, por exemplo, no Unifagotrio, tem muitas coisas que nós temos que fazer, muitos procedimentos e tal, que são obrigações ao MEC, né? O Unifagotrio responde ao MEC. Então, não tem muita discussão. Aí o pessoal fica meio aborrecido, sabe? Fica meio chateado, tal, mas é só para vocês entenderem que tem coisa que é para ser seguido, e não para ser discutido, e nem para poder dar opinião, e nem achar. Entendam o lado da empresa, porque ela também está sendo fiscalizada, igual nesse mês passado, né, eu fiquei puxando o saco do pessoal de departamento pessoal, né, querendo ajudar a galera do departamento pessoal, que é uma galera tida muito como chata, o pessoal do departamento pessoal muito enjoado, as meninas cri-cri, que é dona do mundo, e aí o pessoal vai e fala um monte de coisa, né? Mas não é as meninas do departamento pessoal que são enjoadas, quem é enjoada é a nossa legislação, então, isso aí precisa realmente ser seguido, e é o que eu coloco aqui como transmissão de informação, que deixa a galera bastante aborrecida, tá? E aí a gente tem o desenvolvimento de habilidades, a parte de atitudes, né, pessoal? Nessa parte de atitudes, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho para vocês, que é a parte, por exemplo, a questão do horário, a questão da responsabilidade, da qualidade, então são atitudes, né, no dia a dia ali, que fazem toda a diferença do profissional, e não somente a parte técnica, né, que ele conhece e precisa ser seguida. Chega no que o Senai faz isso muito bem, o Sebrae faz isso muito bem, e tantos outros consultores
particulares que nós temos aí na nossa região. Então, os treinamentos, eles podem ser teóricos, né? Aí é a questão de teoria mesmo, não está relacionado com o processo produtivo. São treinamentos teóricos, de um modo geral, diferente de um treinamento de Excel, por exemplo, que é um treinamento prático, diferente de um treinamento no maquinário, que é um treinamento prático, né? O treinamento teórico, aí existem muitos dentro da empresa. Por exemplo, a área financeira. A área financeira, o pessoal que participa são treinamentos teóricos. Se junto com esse treinamento teórico eu tenho uma parte prática, também acontece, né? Que aí eu coloco aqui como sendo um treinamento misto, né? Isso também faz muita parte. Eu tenho uma parte teórica, depois eu tenho uma parte prática, por exemplo, um treinamento de pintura. Treinamento de pintura UV. Então, ele vai ter, primeiro, o consultor, né, seja da Rochesa, seja da Saerlac, seja qualquer empresa dessas aí que fazem o fornecimento de matéria-prima para a indústria, ele vai colocar o pessoal na sala, né, combina com a gente, que é do RH, a gente fala, tem que dar um treinamento, pessoal, vai ser que dia e tal, quanto tempo vai durar o treinamento? Ah, não, a gente faz numa manhã, como é que vai ser, o que você precisa? Ele falou, não, no início eu vou para a sala, vou explicar, vai passar um vídeo, vai mostrar, vai conversar e tal, e depois é que nós vamos lá para a produção. Ah, então vai ser a primeira parte, não sei o quê, a gente combina, às vezes, treinamentos, final de semana inteiro, né, sábado o dia todo, faz a parte prática no domingo de manhã, dependendo do que for, né, precisa às vezes de preparar o maquinário, a máquina tem que estar limpa, então, uma série de questões aí que o RH ajuda a conduzir esse processo, né, então, muitas vezes acontece o treinamento teórico, acontece o treinamento prático depois, às vezes não precisa do teórico, às vezes é só o prático mesmo, ali no que a gente fala no on the job, no local de serviço, no meio da empresa mesmo, isso é muito comum. E aí, nos treinamentos práticos, pessoal, ainda se usa muito, agora está até um pouco mais moderno, é aquele flip chart, que é aquele, tipo... Até lá na sala dos professores tem um, acho que o Léo usa de vez em quando, que você vai passando as folhas, assim, tipo um tripé, assim, que você vai passando as folhas. Aquele flip chart a gente usa muito para dar treinamento na prática, no local ali, excelente, com a ajuda dos próprios funcionários mesmo, que entendem, que conhecem, né, que sabem como é que funciona, e, às vezes, também treinamentos comportamentais, né, que entram naquilo que eu falei com vocês, a questão da comunicação, aí entra motivação, trabalho em equipe, relacionamentos interpessoais, administração de conflitos, administração do tempo, são vários treinamentos, né. O Sávio está me perguntando aqui, Mônica, treinamento presencial ou EAD? Qual a sua opinião e preferência? Olha, Sávio, eu vou ser muito sincera com você, meu filho. Com você e com todo mundo aí. Eu mudei muito a minha visão do EAD a partir agora da Covid. Eu sempre achei o presencial. Eu gosto muito do contato, do olho no olho, de brincar com vocês, de abraça um e tal. Eu sempre achei, assim, todos os aspectos que o presencial era melhor. Eu tinha essa opinião muito formada, opinião minha, pessoal. E algumas restrições com o EAD e tal. E aí a pandemia, ela me pegou de surpresa, né? Me deu uma rasteira, né? Como deu em vocês, deu em mim também. E aí, o que eu estou querendo te falar é o seguinte, nesse tempo que nós estamos em, não sei se eu já disse isso para vocês, nós do Unifagoc,
a gente participa do sindicato lá de São Paulo. Vocês devem ter pego, Vanessa está em São Paulo, depois Léo está em São Paulo. Na verdade, a gente não participa das reuniões do MEC, nem do Sindicato de Minas. Eu nunca fui, para ser bem sincera com você. Não, acho que eu já fui muitos anos atrás. Mas, nos últimos anos, aí 10 anos para cá, a gente só participa de São Paulo. Então, a gente é filiado ao sindicato lá de São Paulo também, para poder ter as informações, porque lá estão as grandes redes. Então, as grandes instituições de ensino, a sede de São Paulo, então, a gente... E aí, para ser mais breve com você, Sávio, eu tive grandes oportunidades nessa quarentena. Eu participei de 3 lives que o Unifagoc que pagou para mim. Caras, tá? Mesmo sendo live, foi bem cara. R$ 1.500, R$ 1.200, tal. Mas live, cara, eu participei de 3 pagas, 3. E participei de várias gratuitas. Gratuitas, assim, algumas que já estavam disponíveis para todo mundo na internet e outras que foi pelo semestre lá de São Paulo. E aí, Sávio, eu estou balançada para te responder essa pergunta, sabe? Eu acho, assim, que se você for um rapaz disciplinado, sério, igual, por exemplo, a Fagoc pagou para mim, eu fiquei, assim, tirando print o tempo inteiro, participando, anotando, sabe? Então, eu usufruí muito, eu achei que eu tive excelentes oportunidades, né? Mas, falar a verdade, EAD o que eu mais gostei nessa quarentena. Contar só para vocês não contam para ninguém, não. Foi a live do Caetano Veloso. Nossa Senhora! Gosto muito de você, Leãozinho. Caetano Veloso, gente, da minha época, né? Quando eu tinha idade suas. Não? Sempre fui doida com o Caetano Veloso. Então, a live do Caetano foi fantástica, né? Mas isso é só para brincar, sabe? É porque realmente eu tô baqueada com essa questão do EAD. Eu acho que a gente está tendo oportunidades que a gente não teria no presencial, entendeu? Então, assim, eu procuro me adaptar ao momento que eu estou vivendo. Se eu tenho a oportunidade de participar de um negócio EAD, e que se eu me entregar aquilo, vai dar certo, eu estou achando que é melhor do que não ter nada, sabe? Porque, às vezes, a pessoa fica querendo participar de um congresso, não sei aonde, que custa não sei quantos mil, ou fica querendo ir no Cortella, lá em Juiz de Fora. Uns 2 anos atrás, eu fui no Cortella, lá em Juiz de Fora. 250 conto, 2 anos atrás, 1 hora o Cortella falando. Então, eu estou achando que, sabe, assim, eu acho que se a gente souber aproveitar, o EAD é muito bom, tá, meu querido? Giovana está falando que está participando de um curso, custava R$ 2.000, agora é isso aí. E se fosse, Giovana, não sei da sua vida pessoal, mas tirar R$ 2.000, talvez você não teria condições, né? E esses eventos que a gente tem participado, só com o pessoal fera, sabe? Então, eu acho, opinião minha, que, por exemplo, o ano que vem, eu tenho certeza que o Léo acho que não vai não, mas eu vou num congresso lá em Florianópolis. Ele ia acontecer esse ano, dia 26 de maio, a Fagoc tinha pago pra gente, né? Eu acho que o Leozinho não ia nesse, não. Mas eu ia. Inclusive, o congresso está pago e a passagem aérea também, nós vamos ter que remarcar, né? Mas eu acho que desses congressos bam que a gente ia, eu acho que esse nós vamos, porque ele ia acontecer esse ano, está pago, eles transferiram para maio do ano que vem. Mas depois eu estou achando difícil. Eu até falei isso com meu marido, eu falei assim, ó, esses congressos bacanas que a gente ia, eu acho que não vai ter mais, não. Eu acho que agora vai ser tudo pela internet, né? E aí, pessoal, só voltando aqui, né?
a questão do teórico misturado com o prático, né, ou mais prático do que teórico, mas sempre tem um pouquinho de teórico, os treinamentos que são comportamentais e os treinamentos que são mistos, né, você mistura várias técnicas aí e faz com que isso aconteça da melhor forma possível, né? E aí a gente tem, que é baseado na disciplina que o Léo deu para vocês, que é o treinamento como uma estratégia de intervenção, né? Então, olha só, eu tenho aqui o diagnóstico, que eu vou falar sobre isso para vocês, que a gente chama, na área de treinamento, de levantamento das necessidades de treinamento, e aí a gente abrevia como LNT. Então, eu tenho aqui um diagnóstico, né? Quais são as necessidades. As pessoas são diferentes, os setores são diferentes, então precisa realmente, né, de fazer esse diagnóstico, senão você vai gastar com treinamento, seja gastar de tirar o dinheiro do seu caixa para poder pagar, ou seja, colocar pessoas erradas para fazer o treinamento, né? Então isso acontece muito na empresa. Não faz um diagnóstico correto e manda a pessoa que já sabe aquilo fazer uma coisa básica, e ela chega lá, aquilo não tem nada a ver, ou faz um treinamento de um assunto que não é o que ela faz no dia a dia, isso também deixa as pessoas insatisfeitas, sabe? Então, eu tenho que ter esse diagnóstico, é muito importante que ele aconteça, depois eu passo para a fase de planejamento, né? É muito importante um planejamento do treinamento, porque são as pessoas, são os recursos, é o data show, é a caixa de som, é o salgadinho, é quem vai buscar o cara no hotel, são os materiais que eu preciso, então essa parte aqui tem que estar muito bem organizada. Eu fiz o treinamento, ele aconteceu aqui na execução, depois a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada mais para frente, aí eu passo para aquele processo de avaliação, que, como se fosse avaliação institucional do Unifagoc, mas dentro da empresa, com uma cobrança muito maior de resultado, né? E aí, se os resultados foram satisfatórios, eu vou para o abraço, beleza, as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Se nessa avaliação as coisas não ficaram satisfatórias, eu tenho que voltar aqui e começar de novo. Na disciplina de qualidade, o Léo chama isso de PDCA, né? A gente fala muito rodar o PDCA, então eu vou planejamento, desenvolvimento, controle, avaliação, e aí a gente vai fazendo esse controle aí para ver se deu tudo certo, né? E aí eu chego aqui, pessoal, olha só, é muito importante, tá? As necessidades de treinamento são as carências de preparo profissional das pessoas, a diferença, olha, muito legal, não se esqueçam disso, olha, a professora vai repetir de novo e isso vai servir para todos vocês aqui presentes, olha, a diferença entre o que a pessoa deveria saber e fazer e aquilo que realmente sabe e faz. Então, essa diferença, né? Você olha, você trabalha numa empresa que tem uma pessoa lá que você acha aquela pessoa bacana, ela desenvolve bem, ela atende bem, ela é rápida e tal. Aí você fala assim, nossa, fulano é bacana, nossa, fulano é legal. E aí, como é que você faz para chegar nesse nível desse tal fulano, né? É o que ele faz, o que ele sabe fazer e o que você precisa aprender. Então, muitas coisas, elas serão aprendidas somente com a experiência normal, tá? Não se cobrem muito sobre isso, porque o aprendizado, ele é constante, a grande maioria é muito nova, então, vocês estão na muito aprendizado, né? Então, o que eu sei e o que eu deveria saber é a minha necessidade de treinamento. E como é que eu vou fazendo, eu vou chegar nesse ponto? Lógico, com o meu dia a dia, com a minha experiência, com a minha curiosidade, igual a Gil falou aí, eu estou fazendo um curso muito bom, tal, né, que a gente chama aí de autodesenvolvimento. Ela está fazendo porque ela quer, não é porque a empresa obrigou que ela fizesse. Então, isso é muito importante. Então, o levantamento das necessidades de treinamento, né, ele se faz através de levantamentos mesmo, de pesquisas, entrevistas, questionários, né, que perguntam, qual treinamento que o seu setor está precisando? Normalmente faço com as chefias, tá, pessoal? Não faço com esses levantamentos, não são feitos em abrangência todos os
funcionários, não. Faço com as chefias. Para o ano que vem, qual treinamento que você está precisando? Ou, às vezes, isso também vem da chefia, né? Ele vê que o bicho está... Ele também solicita. A questão da própria observação, você vai vendo o que está acontecendo no dia a dia, os problemas que estão ocorrendo, e muitas vezes através da pesquisa interna, né? Então, aqui, olha, as pessoas dispostas e motivadas a aprender, espero que seja o caso de todos vocês, a necessidade, né, e maior produtividade e motivação. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte, que quando a empresa investe, né, o Anderson falou aí que tem várias refeições, tem coffee break, tem salgadinho, e você toma café, se você está fora, né, da sua cidade, você toma café de manhã no hotel, aí já come muito, aí quando é 10 horas tem coffee break, quando é meio-dia tem almoço, depois de tarde tem pão de queijo, né? Mas a empresa não está fazendo nada disso, porque ela é boazinha não, tá, o Anderson? Nada de boazinha nessa parada. A questão é resultado. Ela está investindo. Quando ela compra um salgadinho e a Coca-Cola, para vocês ficarem na empresa, participando de um treinamento, não tem nada porque eu estou investindo, com certeza, tá certo? Por quê? Porque através dos treinamentos, a empresa vai ter maior produtividade, maior motivação dos funcionários e, logicamente, vai alcançar o lucro, os resultados que ela imagina. Então, é tudo investimento, tá? Então, a gente tem que estar muito claro em relação a isso, e vocês também não perderem as oportunidades, né? Às vezes fala assim, vai ter um treinamento, o aluno fala, não posso participar não, porque eu estudo. Eu entendo esse lado, mas as faltas, elas são exatamente para esses momentos, né, importantes e tal. Você come, paga não tem... Ô, Anderson, não tem almoço grátis não, cara. Ficou no hotel legal, comendo bem, pode saber que depois desce a mamona, como diz o Wilderson, né? Não tem almoço grátis, não. É um investimento que a empresa faz, claro, na motivação do funcionário, ele está ali, às vezes, fora de casa, né? Merece todo esse conforto, com certeza, mas depois aí só mamona, só madeirada, né, Michael? É assim que as coisas acontecem. Mas, pessoal, tudo de ruim que acontecer com vocês na vida profissional, conhecimento ninguém te tira, né? Então, isso aí é muito importante, vale a pena e não tenham dúvida que precisa acontecer da melhor forma possível. Então, a questão dos objetivos do treinamento, né? Definição do problema, a gente tem um problema, tem que fazer o treinamento, aí é o corretivo. Agora, eu posso antecipar ao problema, né? Que é o que tem de melhor, antecipar aos problemas, né? Então, definição dos problemas, das causas e uma proposta de ação para eliminar ou minimizar esses problemas. Eu gosto muito, na área de RH, também por causa da minha história profissional, né, porque eu comecei no Senai, e o Senai é uma escola de formação profissional, então eu sempre, pessoal, eu acreditei muito no treinamento, e sinceramente, eu acho que as empresas perdem grandes oportunidades. Eu gosto muito do treinamento interno. Eu acho que você ir para o hotel é muito bom, participar de palestras, tudo eu acho que é muito bom, mas os internos, eles são muito, muito efetivos, sabe? Você pega na sua empresa aquele cara que é bom e coloca ele para treinar. Às vezes, ele vai ter um pouco mais de dificuldade com a didática, com a organização do tempo, com a metodologia e tal, mas por isso que o RH tem que estar ali para poder apoiar, né? E aí, o cara, ele tem o domínio, ele conhece a realidade da empresa, porque eu também, na minha vida profissional, pessoal, eu já vi muitas vezes, infelizmente, não estou contando isso com nenhum prazer, juro para vocês. Eu já vi na minha vida profissional, muitas vezes, vem o cara lá não sei, do Caixa Prego, lá de Goiânia, o cara lá de São Paulo, o cara lá do sul, de Araponga, do Paraná, não sei o quê, chega aqui em Ubá, um terno chique, o sapato do cara custou o meu salário do mês inteiro de
couro de crocodilo, que só comia milho orgânico, o sapato é caríssimo, e na hora que o cara vai dar o treinamento, ruim, nossa, muito ruim, muito ruim. E eu acho que, minha opinião minha, eu tenho praticamente certeza, que o cara não é ruim, não. Ele é muito bom, claro, senão ele não teria vindo. É só que não encaixa a pegada, sabe? Nossa, assim, isso acontece demais. O treinamento, ele é fora do contexto que é a realidade daquela empresa. O cara vem com ideias mirabolantes, né? Porque as empresas nossas aqui são muito familiares, né, pessoal? Assim, uma administração muito simples, muito familiar. O nosso empresário, um empresário muito simples, né? Então, chega um cara, tem fama, tem um trabalho bacana, mas aquilo que ele fala, na hora, no primeiro café, né? Na hora que o primeiro café, a pergunta da galera é a seguinte, né? É para comer ou para passar no cabelo, né? Porque o pessoal realmente não entende qual que é a parada, ou é um negócio que está muito à frente da realidade da empresa. Então, eu já vi muito isso acontecer. Por isso que eu gosto muito, muito, muito do treinamento interno, feito com a própria pessoa ali da empresa, o RH apoiando. Nossa, eu já tive experiências, vou te falar, viu? Assim, modéstia à parte, né? Modéstia eu não tenho nenhuma, mas eu acho que fica coisas muito bacanas, muito interessantes, e com um custo que é muito mais barato. Eu aprendi, pessoal, na minha vida profissional também, vou ensinar uma coisa para vocês. O ótimo é inimigo do bom. E eu aprendi isso trabalhando com treinamento. Por quê? Muitas vezes o RH da empresa, ele quer contratar o cara fera, ele quer fazer um negócio bacana, ele quer fazer um negócio chique. E aí chega no final do ano e ele não fez nada. Nada, nada. Que ele ia fazer, aí ia liberar o dinheiro, depois não liberou o dinheiro, depois ia ser de um jeito, aí depois não podia, e depois aquela data, não sei o quê, não sei o quê. Ele quer fazer um negócio muito chique e não faz nada. Então, pode me escutar e levam isso para a vida de vocês. O ótimo é inimigo do bom. É preferível você fazer um feijão com arroz ali, se der para ter um ovinho frito assim em cima, legal, beleza, mas se não der, façam o básico na área de treinamento, porque senão o tempo passa e realmente as coisas acabam não acontecendo. E as empresas têm muito potencial, né? Tem muita gente muito boa mesmo, que precisa só de uma lapidação para que ele consiga fazer um treinamento efetivo, porque não é só o conhecimento, é a didática, é o planejamento, é a organização que vai fazer o sucesso do treinamento. Bom, e aí, algumas questões aqui, mas assim, não é para vocês decorarem isso, definitivamente, não quero que ninguém decore, mas eu quero que vocês entendam como é que a gente descobre, através do levantamento das necessidades de treinamento, que tem problema. Por exemplo, avaliação de desempenho. Nós estudamos isso no semestre passado. Eu vou fazer uma avaliação de desempenho de qualquer um de vocês aqui, que está aparecendo na minha tela, Maico, Anderson, Giovana, Maria Eduarda, Sávio, que estão aqui na minha frente, e a avaliação da Giovana foi ruim. Mas, gente, a Giovana é uma menina boa. O que está faltando? Está faltando é o treinamento. Então, através da avaliação de desempenho, eu consigo perceber que um funcionário, uma equipe, um setor, ou a empresa inteira, ela precisa de treinamento, né? Melhor fazer duas coisas 2.000 vezes do que fazer 2.000 coisas 2 vezes, né? Não absorve, realmente, né? Fica aquilo ali que a gente brinca, sabe? Que é o chuveiro molhado, né? Quem é de casa conhece a realidade da empresa. Ah, Anderson, então você concordou com o que eu falei, né? Na região, o treinamento se torna uma troca de ideias, experiência fica proveitoso para todos, tanto funcionário. Ó, o Anderson hoje está inspirado, hein? Vou dar 8 presenças para ele. Arrasou, Anderson, exatamente isso.
Às vezes, o funcionário, o treinamento, ele não encaixa na realidade da empresa, e quem é da empresa já sabe, já conhece os problemas ali, isso tem um efeito muito melhor, tá? Eu tenho a observação direta, o dia a dia, a solicitação de supervisores, gerentes, ele mesmo, o supervisor, o gerente, ele mesmo fala, né, eu estou precisando de um treinamento lá para o meu pessoal, tem que melhorar aquilo lá, não está funcionando, não está dando certo, e quando você tem pessoas que ela tem boas atitudes, boas habilidades comportamentais, o treinamento é fácil, né? É muito mais fácil você treinar a pessoa tecnicamente do que você treinar no comportamental. Comportamental é complicado, demora a mudar. E aí, se eu tenho um funcionário que ele é bom, eu tenho que investir, né? Então, as reuniões, exame médico. Ué, Molique, essa parada que eu não entendi, não. O que você está querendo dizer? Eu faço treinamento a partir de exame médico? Sim, já vi isso acontecer, assim, dezenas de vezes. Setor de empresa, todo dia tem um afastado, todo dia tem um passando mal, todo dia tem um que está, como é que chama aquele negócio? Gelol, anda com gelol no bolso, fede a gelol ou cheira gelol, de tanto que usa aquilo. E aí, quando você pede o médico do trabalho para poder fazer uma análise, verificar, visitar, ele na hora, sabe o que ele fala com a gente, do RH, pessoal? Isso aí é treinamento, marca aí que eu resolvo. É problema de ergonomia. Problema seríssimo de ergonomia. Aí o médico com o engenheiro lá faz os ajustes que precisam ser feitos, mas assim, melhora demais da conta, tá? Modificação e inovação no trabalho, aí já é claro, né, gente? Isso é novidade para vocês, né? Modificou, alterou alguma coisa, mudou algum procedimento, tem que, né, não tem jeito de ser diferente. Modificação e inovação, entrevista de desligamento, isso também acontece. Aí, esse aí vale a pena eu explicar. Vocês vão falar assim, uai, Molica, também não entendi. Como é que na entrevista de desligamento você sabe que a empresa ou o setor está precisando de treinamento? O funcionário, quando ele está indo embora, ele me fala. Eu falo com ele assim, você sabe o motivo pelo qual você está sendo dispensado? Ele falou assim, uai, não tinha jeito de trabalhar não, uai. O chefe não tem paciência, não explica, a gente fica à toa, as coisas dão errado, ele só berra, só grita, e aí vai. Essas conversas aí que vocês podem imaginar. Só que você só fica sabendo isso quando o cara já foi dispensado, né? Então, super complicado, mas acontece. Análise dos cargos, das tarefas, os relatórios da empresa, as conversas, a pesquisa de clima. Então, tudo isso tem que acender uma luz, né? Está acontecendo esses problemas, eu tenho que verificar o que eu posso resolver com o treinamento, que é muito melhor do que mandar uma pessoa embora, né? Então, o que o trabalho exige, o que o funcionário não sabe fazer, é a necessidade de treinamento. E um bom levantamento dessa necessidade é um trabalho de diagnose, né? Esse diagnóstico, verificar, entender, estudar, como eu expliquei aqui para vocês, para a gente fazer um treinamento específico, especial. Porque qual que é a diferença, gente? Por exemplo, se vocês forem fazer um curso no Senai de Ubá, por exemplo, de desenho industrial, ou maquete industrial, desenho industrial, seja lá, nessa área de desenho. Se vocês forem matricular lá no Senai, para fazer um curso lá no Senai, entrar na matrícula, porque está divulgando, fazendo propaganda, vocês vão fazer um curso com várias pessoas, que a gente chama na linguagem do treinamento de pool, que são vários. Vai ter um cara de Rio Branco, vai ter um cara que estuda na UENG, vai ter um cara que trabalha na Itatiaia, vai ter um cara que está desempregado, que está querendo fazer curso, vai ter gente de todo tipo. Quando você faz um curso específico para a sua empresa, que a gente chama de in-company, quer dizer, para a empresa, para dentro da empresa, né, são os melhores, porque aí já faz sob medida. Aí sim acontece o diagnóstico, né? Não que esses cursos em pool sejam ruins, definitivamente. A associação comercial oferece vários cursos bons, muito bons.
o Senai oferece cursos excelentes, o Sebrae, muito bom, tal. Mas aí vai ter várias pessoas. Quando você faz dentro da empresa, ele fica um pouco mais caro, às vezes nem tanto, né? Mas aí quem for dar o curso, ele vai fazer de encomenda, ele vai fazer específico para atender aquela necessidade ali, né? E aí alguns indicadores das necessidades de treinamento, expansão da empresa, admissão de funcionário, pessoal, é o que mais acontece, né? Aí não tem jeito mesmo. Contratou, tem que treinar. Contratou de novo, tem que treinar, né? Nesse momento agora também, se é a letra B que eu coloco para vocês aí, né? Se demitir, tem que treinar, né? E se eu vou demitir alguém, mais um motivo que eu tenho que treinar. Não é que eu vou demitir para depois treinar, fica mais complicado, né? Nesse momento que algumas empresas estão reduzindo aí o número de empregados, né? O treinamento, ele se faz constante. Esses dias eu assisti uma entrevista no jornal aqui, de manhã também, que estava passando o pessoal de bares e restaurantes, né, que ficaram fechados e depois só delivery, agora abrindo com menos, né, poucas, 40%, sei lá como é que está a legislação. Enfim, e aí passou uma entrevista de uma proprietária que o restaurante, bar, né, que ela tem, é de família, já tem 35 anos, ela é a segunda geração, o pai ajuda um pouco, mas está mais afastado, e ela assumiu, e agora, nessa quarentena, uma dificuldade enorme, e tiveram que demitir, não sei se ela falou que foram 14 funcionários e tal, mas eu achei interessante, foi a última parte da fala dela, que aí ela falou para o repórter que estão abrindo 2 vezes por semana só, porque realmente não vale a pena abrir a semana inteira, porque o custo de abrir não é correspondido com o que vende, tal, e aí o repórter perguntou, como é que tá? Aí ela falou assim, eu estou trabalhando muito, porque antes eu só administrava, e agora até entrega eu estou fazendo. Então, quer dizer, são de número de empregados, as pessoas que ficam, elas têm que ser pau para toda a obra, né? Tem que atender, tem que fazer entrega, tem que fazer serviço de banco, tem que ficar no caixa, tem que picar o tomate, enfim, né? Antes ela só administrava, agora ela faz tudo. Então, se tiver redução do número de empregados, tem que ter mudança, né? Mudança no método de trabalho, no processo, né? No procedimento. Então, antes era assim, agora mudou, então tem que ter treinamento. Tudo tem que ter treinamento. Substituição, movimentação de pessoal. Movimentação de pessoal, o que a gente chama muito? Por exemplo, quando você promove alguém. Então, eu vou promover o Anderson no lugar do Sávio. O Anderson vai para o lugar do Sávio, o Sávio vai para o lugar do Vitor. Então, eu tenho que vir nessa cadeia de treinamento. Não tem jeito, tá? Falta, licença, férias. Férias é um negócio tão básico, gente, me dá tanto problema, me dá tanta dor de cabeça. Assim, como eu fiquei na moveleira há muito tempo, de uns anos para cá melhorou muito, porque era coletiva, né, férias coletiva, parava no final do ano, depois parava no carnaval, então até que férias não estava dando muita dor de cabeça, não. Mas algumas empresas pequenas que não usam férias coletivas, até hoje é um inferno. Segura férias de funcionário, quando está para vencer a segunda férias, dá férias de última hora, aí não tem quem fica no lugar, aí fica ligando toda hora para a pessoa que está de férias, que é um saco isso, péssimo, não é legal. Então, assim, tudo isso, olha, eu não estou falando de treinamento com coxinha e Coca-Cola e hotel, coisa bonita, não, estou falando do dia a dia mesmo, assim, o básico do básico, né? Mudança nos programas, modernização de equipamento, tecnologia, outros produtos, né? Então, assim, é uma gama de necessidade que hoje a empresa, que ela é uma empresa grande, o setor dela de treinamento trabalha, assim, o ano inteiro, não tem época, não. Agora, ao meu ver, né, isso também tem coisas que é da minha experiência profissional. Eu acho que a partir de outubro,
não é época boa para treinamento. Opinião minha, de estar há muitos anos nas empresas. Porque, a partir de outubro, né, dentro do cenário normal que eu era acostumada a viver, a partir de outubro começava a fazer mais horas extras, né, mais complicado, quem está no comércio, para quem está na indústria, tal. Aí eu acho que deixar treinamento para o final do ano, opinião pessoal minha, eu não acho legal. Acho melhor antecipar isso para ficar mais tranquilo, tá? Se durante a entrevista de desligamento for constatado que o problema pode ser um supervisor e não um funcionário da empresa, adota essa prática, ela pode voltar à decisão? Não, Anderson, provavelmente não. Até a entrevista do desligamento, quando chega na entrevista do desligamento, o funcionário é só mesmo para fazer o fechamento ali e terminar aquele relacionamento contratual, né? Eu acho muito difícil reverter, porque se reverte uma situação, você coloca o supervisor, o coordenador abaixo de zero, né? Você tira totalmente a autoridade dele. O que se faz, aí é corretivo, ótima sua pergunta, obrigada pela participação. O que se faz é corretivo. Se eu começo a ter muita demissão em determinado setor da empresa, e um fala, nossa, porque o chefe é muito ignorante, porque o chefe não dá o apoio, porque eu não recebi o treinamento. Não, então esse chefe que precisa de treinamento, porque às vezes o cara é muito bom, gente, o cara é muito bom, muito guerreiro, muito trabalhador, muito responsável, pode chover canivete que ele chega antes da hora, ele tem inúmeras qualidades, mas a parte comportamental dele, ele só falta só coice que ele não dá, porque o resto ele faz. Então, você tem que investir nessa pessoa na parte comportamental, mas reverter, eu particularmente nunca vi, e eu não faria, tá, Anderson? Eu perderia o funcionário, mas eu não tiraria a autoridade de um encarregado, de um supervisor, definitivamente eu não faria isso, tá bom? Então, indicadores a posteriores, né, são os problemas corretivos que a gente tem que enfrentar por falta de treinamento. E aí, ó, baixa produtividade, avaria, quebra de equipamento, de instalação, comunicação deficiente, acidente de trabalho, desperdício, erro, conflito, cliente reclamando, falta de cooperação. Então, tudo isso é corretivo. Aconteceu, a lenha aconteceu, os problemas aconteceram, e aí, a partir dessa confusão toda, que vai buscar uma solução, e essa solução, com certeza, ela perpassa pelo treinamento. Não que o treinamento resolva tudo. Porque, por exemplo, avarias frequentes em equipamento. Pode ser o ser humano, pode ser o operador, mas pode ser também problema de manutenção, né? Claro, o equipamento, ele não quebra, não é só porque o cara não sabe operar. Se não tiver uma manutenção preventiva, preditiva, a pessoa bem treinada vai quebrar. Mas não é só a pessoa que quebra, né? Até uma defesa que o RH faz muito. Mas o treinamento também pode ajudar a resolver esse tipo de problema. Então, são N situações que fazem necessários que o treinamento aconteça da melhor forma possível, tá? E aí, para a gente fechar hoje, a questão do planejamento, que é quem deve ser treinado, aí a gente volta na aula do Leozinho, né, o 5W e o 1H. Quem deve ser treinado, como treinar, em que treinar, por quê, onde, quando e para que treinar, tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, que é realmente o planejamento desse treinamento, porque você tem que convocar a pessoa, você tem que avisar, você tem que preparar a sala, você tem que saber quem vai substituir aquela pessoa naquele momento. Você pode tirar todo mundo do setor? Não, não pode. Então, tem que fazer de 2 vezes. Eu tenho que fazer metade na segunda, metade na quarta. Então, a questão do treinamento, ela exige realmente um planejamento, não é chegar hoje falar assim, pessoal, hoje 5 horas tem treinamento. Não dá para ser assim, né? Você tem compromissos, você tem coisas que você achava que você
você ia fazer, então o treinamento realmente ele precisa ser bastante planejado, tá bom? Pessoal, quem tiver com o microfone e puder abrir, eu agradeço, porque me ajuda bastante aqui na chamada, tá bom? Alguma dúvida? Ó, o Anderson hoje ganhou estrelinha. Já nem precisa responder para chamada, hein? Ô, Anderson, eu vou ter que concordar. Vou ter que concordar que você não precisa responder chamada. De tão bom que você foi. Anderson José Galino, ele veio, gente. Tá aqui. Caio, eu vou falando um pouco mais rápido, depois eu volto, tá? Não quero prejudicar definitivamente ninguém. Caio, Carlos Daniel, Eliezer, eu vi aí no início. Presente. E a sertaneja, Eliezer e Elisiara. Elisiara. Presente. Então tá bom. O Carlos Daniel não tá aí não, gente? Nem o Caio? Na rádio. Gil, vai tá fazendo programa de rádio, mas na hora da minha aula, não? O Carlos tá sem microfone. O Carlos tá, eu tô vendo a foto dele aqui, ó, faz de bobo. E o Caio? E, Carlos, o Marco falou aqui que você tá fazendo programa. A Geu tá... Presente. Jean tava aí. Gisele também eu vi. Gustavo deve ter sido preso. Iago. Presente. O Carlos Daniel tá sem microfone, mas tá. Iago tá aí. E o Pujone? Tô aqui, presente. Ivo. Depois eu volto. João Paulo. Os dois, João Vitor, estão aí, não estão? Eu tô presente. O Pérez? Caldeirão também. Carolina, cadê a Carol? Não vi a Carol hoje, não. Uai, eu tô aqui, uai. Você nem para falar oi comigo? Ué? Não, hoje eu fiquei só escutando. Lara. Presente. Tá aí. A Lara eu vi. Léo tá aí. Lele eu vi entrando. Não sei se foi dormir, se ficou, se foi para dormir. Jantando pela terceira vez. Maicon, eu vi que tá aí. O Maicon agora. Presente. Eles já deram parabéns ao Maicon, porque no semestre passado esse menino sumia, depois ainda ficava perturbando para fazer. Parabéns, Maicon. Você é o cara. É nóis. É o orgulho do bonde. Parabéns, Maicon. Parabéns, Maicon. Eu também quero estrelinha, senão eu vou roubar, hein? Moro na quebrada. Bichão. Não, hoje só o Anderson que vai ganhar a estrelinha. Só o Anderson. Tem que derrubar. Pode dividir com o Marco, Molica. Pode dividir com ele. Pode dividir? Eu vou dividir, então, porque para dar um gás para ele, né? Para ver se ele não falta na minha aula mais. Marcelo. Presente. Maria Dudu chegou cedo. Presente. Matheus estava aí. A Miriam. Presente. Miriam, você não vai faltar minha aula mais não, hein? Você tem que... Não vai. Você ganhar estrelinha, igual o Anderson. Tá bem. Paulo. Presente. Renata. Presente. Rômulo. Samuel. Presente. Sávio. Presente. Thaís eu vi chegando. Não sei se ficou. Fala, Romito. Tô aqui, Molica. Qual é, meu bom? Thaís, Thalita. Presente. O Rômulo apareceu. O Rômulo apareceu só agora, gente? Ou ele estava aí? Rômulo só aparece no final das aulas.
Nossa Senhora. Ô, Rômulo, compra um computador para você lá na Casa Bahia, no Ponto Frio, não sei. Thalita. Presente. Humbertinho chegou aí. Não sei se ele foi embora dormir. Ô, Vitinho estava aí. Vitor Queiroz estava aí. Presente. Ó, deixa eu falar para quem que eu dei falta, hein? Eu dei falta para o Ivo, dei falta para o Gustavo e para o Caio. Tá bom? O Gustavo tá aí, Molica. Cadê o Gustavo? Não tem microfone. Você não tem microfone, não, Gustavo? Ah, meu Deus do céu. Apareceu aqui. Então, eu dei falta para o Ivo, né? Para ficar certinho, né, gente? Não pode prejudicar ninguém. Dei falta para o Caio, tá bom? Vou salvar aqui agora, hein? Isso aí, galera. Muito obrigada pela participação. Tamo junto. Semana que vem já tem exame remoto, né? Nossa Senhora, o tempo está passando muito rápido, né? Mas, devagar vai dar certo, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês, tá? Um prazer sempre. Gosto muito de vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Molica. Tchau. Tchau. Tchau, Rômulo. Boa noite. A dupla sertaneja, Eliésia e Elisiara. Tem que fazer uma live. Eliésia falou que vai cantar mesmo. Ai, ai.